família apresentaram ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quando bati, uma espada de transpassar a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Era da idade ou de idade muito avançada, quando o jovem tinha sido casado e vivera 7 anos com o marido, depois ficara viúva, e agora estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou neste domingo e pôs seu louvor a Deus e a falar do menino, e todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, a nossa família nossa. Sentados, por favor. Meus amados irmãos, amadas irmãs, no texto natalino, celebramos hoje a festa solene da Sagrada Família de Nazaré. A vida da Sagrada Família nos é proposta como modelo, talvez até utópico, porque seria impossível, até arrogância, até potência, atingir a perfeição que aquela família teve. Filho de Deus e do homem, do seu da Virgem Puríssima, a qual vive uma total docilidade à ação do Espírito Santo que levantava um homem justo, um homem santo, José, que conduzia os caminhos da família materialmente falando. No entanto, recorremos à Sagrada Família com todos os anseios, necessidades, dificuldades, dores e angústias, desafios que cada um de vocês tem na própria vida familiar. Quando nós meditamos a realidade da vida celebrada no cotidiano, que é trazida ao altar do Senhor para a celebração da Eucaristia, na esperança e certeza de que o Cristo celebra conosco na vida familiar, a gente medita nas realidades que enfrentamos no lar, diante do altar de Deus. E no confronto cotidiano é necessário entender a palavra que o salmista diz:
diria até como proposta, muitos de vocês fazem, mas aqueles que deixaram de fazer, ou se ainda não fazem, por que não reunir a família um pouquinho a cada dia? Rezar um terço, mas é demais. Acho que não é demais. Deus faz tanto por nós. E a oração é poder dizer, como essas frases de internet hoje em dia, uma casa cheia de Ave Marias é uma casa cheia de graças, por isso é bênção. Se não, uma a cada dia, pelo menos uma vez por semana, peça aos filhos, ou você mesmo, vai no celular ou talvez desliga a televisão, se reúna em torno de um oratório, rezem unidos para permanecer. A mentalidade contemporânea dessa geração, popularmente chamada Nutella, os antropólogos chamam da geração cristal. Hoje nós vivemos na cristalização de uma sensibilidade extrema. E celebrar a vida familiar normal é meditar um pouquinho de como vai a família. E a pergunta vem: como vai a sua família? Como está a sua família? Eu não acredito que existe nenhuma família que não tenha passado ou não está passando por alguma realidade desafiadora de decepção. Aqui não tem problema de saúde, não tem problema financeiro. Aqui não tem problema financeiro, tem problema moral. O que não tem problema moral, tem problema espiritual. O que não tem problema espiritual, tem problema psicológico. É uma enxurrada de desafios que tira a paz, que causa espírito excessivo de ansiedade, e que em muitos lados chega até o desespero, levando alguns jovens ao autoextermínio, infelizmente. E a gente pergunta por quê? Onde está o problema? Eu acredito que precisamos não buscar o porquê, mas o que nós estamos fazendo para que não aconteça essas coisas. Nessa geração cristalizada, na qual está desafiador o nosso momento, eu torno a repetir a palavra das Escrituras: se não pegamos nas mãos de Deus, nós desanimamos. E se não deixamos Deus agir em nossos lares, nós desanimamos. Por que se fala em geração cristalizada? Eu já preguei sobre isso. Se você entra em uma loja de cristais, de vasilhas finas, caríssimas, delicadas, você entra palpando com muito cuidado, porque se esbarra uma prateleira daquela, cai uma peça daquela, muito frágil, ela se quebra facilmente. Talvez você tenha que ressarcir essa peça quebrada, mesmo que tenha sido assim. Tem que tomar cuidado para lidar. Hoje o ser humano está assim. Você precisa de muita delicadeza para conversar. O patrão não pode, olha, chamar a atenção do funcionário. O pai não pode chamar a atenção dos filhos. A mãe não pode orientar o filho, porque conforme a palavra que ela diz, a palavra que ele diz, ela agride psicologicamente. Ela causa uma desestrutura emocional. Ela cria um complexo de inferioridade. E ela abre o coração dessa criança, desse jovem, desse funcionário ao espírito de preconceito, ou até mesmo diríamos assim, de racismo, ou de indiferença, ou de bullying, ou sei lá o que me chama. Está certo ou está errado? Eu não sei se está certo ou está errado, mas as metodologias que nós utilizamos muitas vezes não sabemos como fazer. Vale dar esse testemunho, a gente pode dar testemunho também. Num país laico, onde a religião é livre para ser praticada, seja qual for a sua denominação. Mas muitos confundem porque o país é laico e não pode se propor em religião ou falar o nome de Deus, seja numa escola, seja numa repartição pública, porque está fazendo proselitismo ou está agredindo a sensibilidade dos outros e como a sua vez. Uma diretora uma vez vinha desesperada, uma missa na escola, uma presença da igreja na escola, mas eu achava muito interessante porque a professora não pode fazer uma oração mais com os seus alunos. O professor não pode pelo menos rezar um salmo com os seus alunos. O professor não pode rezar um Pai Nosso com o seu aluno. Não pode falar de Deus porque está agredindo a sensibilidade da criança. Expulsa Deus da escola. Aí vem as consequências da ausência de Deus.
interessante isso. Eu me afasto do bom Deus, tiro Deus da minha vida, da minha família, porque eu não peso e não busco, e as consequências chegam. Depois a culpa é de Deus, porque Deus não olha para mim, Deus não pensa. A pedagogia está toda mudada. Nós tínhamos em tempos idos, é claro que época é época, muitas coisas foram superadas, graças a Deus. A tecnologia chegou, graças a Deus, em muitos aspectos, mas nós não estamos preparados e não temos uma estrutura psicológica para enfrentar esses desafios. Eu meditava há alguns dias, antes de ter Instagram, eu tinha uma estabilidade emocional diferente. Depois desse bendito Instagram, para você ver a vida de todo mundo e quer saber detalhes da vida de todo mundo, e muitas vezes uma vida fantasiosa, porque ninguém coloca ali as dificuldades, as dores, as cruzes, só põe os momentos de alegria, de beleza. E nós projetamos, às vezes, passando por uma dificuldade muito grande, olha para aquela ilusão da vida boa do outro, pensa que todo mundo está muito bem, só eu sofrendo, e aquilo vai intensificando em nós ansiedade, espírito de depressão e tantas outras coisas. Sabe que estamos preparados para isso? É muita informação, não conseguimos processar, nem acolher e nem lidar com isso. Torna a dizer, épocas são épocas, momentos são diferentes. Mas se hoje, naturalmente, a maneira de ser não é pedagógica para lidarmos na vida familiar, e se nós não temos uma estrutura de formação pedagógica para enfrentarmos os desafios modernos, repito, é necessário pegar com Deus. Quando a gente fala assim, vamos pegar com Deus, porque senão a gente não dá conta, a gente não consegue. Eu falei tempos idos porque quando eu fui entrar em seminário, a pergunta era: a família é numerosa? Sim, nós somos 8 irmãos de sangue e 3 de criação. O reitor falava, graças a Deus, porque hoje a família é numerosa, 50% da formação está garantida, porque a virtude básica, principal de uma estrutura humana é criada naturalmente no seio de uma vida familiar numerosa. Porque onde tem família numerosa não existe egoísmo, é impossível existir egoísmo, a não ser que a pessoa tenha alguma anomalia, uma esquizofrenia. Mas onde tem família numerosa não existe a palavra minha, meu ou eu. E de fato, na nossa casa era assim, a estrutura familiar, mesmo que se tivesse algum dinheiro, não tinha possibilidade de montar tantas coisas que dão uma vida tão tranquila e sem sacrifício como temos hoje. Então, nos nossos lares não existia a minha mãe, nem o meu pai, existia o nosso pai e a nossa mãe. Não existia o meu quarto, existia o nosso quarto, era o quarto dos meninos, o quarto das meninas. Não existia a minha cama, era a cama de 2, 3 em algum lugar juntos. Não existia o meu carro, não era possível isso. Era famoso o discurso dia de domingo em volta da panela: olha, um pedacinho para cá, um pedacinho para cá, um pedacinho para cá. Se eu colocasse 2, outro ficava sem. Não existia a minha toalha, era tão apiada, que nem existia toalha. A toalha era um saco de açúcar alvejado que a avó fazia para nós enxugarmos. O que enxugava por último tinha que enxugar a toalha, então tinha para encontrar um lugar ainda cozido para enxugar o próprio rosto. Imagina, nossa, mas era um tempo difícil. Era um tempo difícil, mas que natural, pedagogicamente nós íamos sendo instruídos a partilhar, a viver a vida de abertura, a receber o não é só seu, tem mais outros, tem outro para chegar. Pensa no seu irmão, pensa na sua irmã, o seu pai vai chegar depois, a sua mãe vai chegar depois, pensa naquele que está trabalhando, pensa naquele que ainda está. Agora esse mundo de egoísmo no qual para dar mais bem-estar, se reduz o número dos filhos para poder dar bem-estar material. E Deus te dê também pedagogia infusa para cuidar bem dos seus filhos. Por quê? Cresce o egoísmo. O meu pai, a minha mãe, o meu quarto, a minha casa, o meu pão, era o meu sonho de consumo, o meu pão bem galinha sozinho, quando eu menino, imagina. Eu comprava aquele pão, partia pedacinho, ainda passava manteiga, a gente não tinha manteiga toda de uma vez. Era um sonho. Fala isso com a criança, hoje tem de tudo. A famosa pergunta na hora da alimentação:
seja esse homem, por pior que seja, você sempre coloca na cabeça de Deus: é o seu pai, é o seu pai, é o seu pai. Todos os seus traumas e decepção que você tem com uma esposa, não projete nos seus filhos. Não fale mal dele para o seu filho. Ele precisa de um ídolo, e o ídolo dele deve ser o pai. Mas quem ídolo é esse pai? Não vale nada. Pode não valer para você, mas ele existe, ele é o genitor. De alguma forma, ele tem que manifestar para aquela criança uma realidade positiva de segurança. Nós falamos de base, fulano é sem base. O que é a base? É uma família estruturada, papai e mamãe juntos. Quando não temos outros que tentam sofrer, mas nunca será a mesma coisa. Nada. Meu pai também foi criado separado, foi criado separado, foi criado com meu pai, não sei com minha mãe, com minha avó, não sei com quem. Eu sou normal, não é nada, não é tomar caixa preta de tanta ansiedade, de tantas outras coisas. Analisa bem. Meus irmãos e minhas irmãs, não estou criticando nem atacando a vida que você leva. Só estou falando de realidades quais, se Deus não está no nosso meio, não conseguimos. Se vocês buscam, rezam, dão a Deus nesses filhos, ainda com tantas dificuldades que enfrentam, imagina se não dá uma luz, como diria o Ratinho, aqueles programas malucos dele. Pai e mãe que não visitam a igreja, seja evangélica, seja católica, no futuro tem que visitar a casa de recuperação, clínica de recuperação, até mesmo presídios. E mesmo que você tenha visitado e depois tenha que ir nesses locais, não foi culpa sua porque você mostrou o caminho. Peça, meu irmão, pelo a cada dia a luz do Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora, a presença de Deus, para você ter palavra certa na hora certa para conduzir a sua vida familiar. Porque a desestrutura total está presente, na qual não conseguimos lidar. Está tudo diferente. A modernidade mudou. A Jordan presenciou facilidade em tudo, mas nos casos de amparo, humana, afetivo, se não é a presença de Deus, nós não conseguimos viver. Eu gostaria que depois, se tivesse um tempo, anota aí a primeira leitura e leva para casa com coração, leiam essa palavra, reflitam essa palavra e observem o quanto Deus fala de vontade de honrar, respeitar o pai e a mãe, mesmo na velhice, para você ter vida longa também, respeitando o Senhor na pessoa do seu pai e da sua mãe, para viverem mais coisas. Que essa cada família de Nazaré nos abençoe e ajude você, meus irmãos, a superar os desafios da vida familiar sem desmoronar, sem cair no desespero, mas sabendo que Deus está contigo e te ajuda a superar. Da família vem toda a alegria da nossa vida, da família vem toda a tristeza da nossa vida. Como diz um pai antigo, quando a gente nasce, choramos e toda a família se alegra. Quando a gente morre, se envolve em Deus, eu vou sorrir no céu, toda a família vai ficar chorando. Não desafio da vida. A vida começa com alguém chorando, termina com alguém chorando. Eu nasci, eu choro, a família sorri. Eu morri, eu quero sorrir no céu, e a família fica chorando. Essa certeza da família tudo, para a família tudo, e da família tudo, porque em Deus também na família nós encontramos o ideal da nossa existência. Creio em Deus Pai,